Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu vou fazer a segunda resenha da nossa série de resenhas a respeito da saga Operação Cavalo de Troia do JJ Benítez. Então eu fiz a resenha do primeiro volume, né? São 9 volumes, então eu fiz a resenha do primeiro volume no vídeo passado e agora eu vou fazer a resenha do volume 2. Que está aparecendo aqui para vocês e que está aqui, na minha mão. Bom, Operação Cavalo de Troia 2. Vocês lembram, quem viu ao vídeo e quem leu, né, Operação Cavalo de Troia 1, lembra que eu falei que no primeiro volume ele conhece o Major, enfim, aí todas as peripécias que ele vive para descobrir o diário do Major e então começa o Diário do Major, que vai contar a Operação Cavalo de Troia, como aconteceu, né? Lembrando que o Benítez escreveu e sempre falou que essa obra é uma obra documental, que ele viveu aquilo e que tudo aquilo que aconteceu com ele é verdadeiro. Enfim, ele mostra documentos e tal, todo esse debate que a gente já fez no vídeo a respeito do primeiro volume. O que acontece no volume 2 é que eles têm que voltar ao tempo de Cristo, né? Então é a continuação do Diário do Major. Então, ao contrário do volume 1, no volume 2 não tem nenhuma parte escrita pelo Benítez, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque ele fala, nas primeiras 2 páginas, ele fala um pouco como foi a primeira, né? Ele retoma algumas coisas do primeiro volume, só que o livro inteiro é o Diário do Major. Então, em tese, quem escreveu o segundo volume de Operação Cavalo de Troia foi o Major, que é o oficial da Força Aérea Norte-Americana, que participou da chamada Operação Cavalo de Troia, que viajou no tempo e foi testemunha ocular dos últimos dias da vida de Cristo, tudo aquilo que está no primeiro volume. E o segundo volume, então, é uma continuação do Diário do Major. E aí, antes de falar o que é que acontece no livro, só para abrir um parênteses, é isso. No primeiro volume a gente consegue perceber muito bem as características diferentes da escrita, como se realmente fossem 2 pessoas escrevendo. A primeira parte do Benítez, que é onde ele vai dizer como é que ele chegou ao Diário do Major, e a segunda parte, que é o Diário do Major. E se a gente pegar a escrita do volume 2, a gente vai ver que ela é realmente a continuação do Diário do Major. Então, quem acha que foi o Benítez que escreveu, enfim, aqueles que acreditam que não é verdade, que tudo é uma obra de ficção, né, vai conseguir perceber que o Benítez conseguiu manter o estilo de escrita do Major, entre aspas, né, no volume 2, porque é realmente a continuação do Diário do Major. Né? E o que fala nesse volume 2? Bom, eles viajaram, né? Então, voltando ao volume 1, eles viajaram para o Major, né? Que é o Jazão e o Eliseu, os 2 oficiais da Força Aérea Norte-Americana, viajaram para a época de Cristo lá, chegaram em Jerusalém, no dia em que o Jazão se juntou, o Major, né? Se juntou ao grupo de discípulos e, enfim, de Cristo, no dia em que Cristo entra em Jerusalém, e eles ficaram lá, sendo testemunhas oculares, até o dia da ressurreição. Então, toda a paixão de Cristo até a ressurreição, e aí eles voltaram, a operação acabou, eles voltaram, né? Só que aí acontece um problema técnico em relação à operação. E eu não vou dizer qual é o problema técnico para não dar spoiler do que acontece no livro, né? Mas só para vocês entenderem, é um problema técnico que fere os princípios da operação. Então a operação tinha vários princípios, né? Você não pode interferir na história, você vai ser só testemunha ocular, você não pode ter nenhuma ação que interfira na história, você não pode, enfim, não pode dar a entender que você já sabe o que vai acontecer. Todas essas coisas que eram princípios básicos da operação. E um desses princípios é ferido,
Mas não é que é ferido por alguém, alguém resolve, né? Não, acontece um acidente e um dos princípios da operação é ferido, né? É colocado de lado. Então eles são obrigados a voltar para Jerusalém para corrigir esse erro que aconteceu, né? Então eles vão embora, né, da época de Cristo, voltam para Israel da década de 70, que é quando acontece a Operação Cavalo de Troia. Voltam para Israel da década de 70, lá, tal, para a NASA e tudo mais. E aí, então, eles vão preparar uma segunda viagem, porque eles descobrem que eles têm que voltar por conta desses erros técnicos que aconteceram. E aí eles voltam, né, e ficam mais... resolvem, então, já que eles vão voltar, além de corrigir o erro, eles resolvem, então, acompanhar alguns dias de como foi o fenômeno da ressurreição de Cristo, né? Quer dizer, como é que foi recebido pelas pessoas essa notícia da ressurreição, ver o corpo de Cristo ressuscitado, enfim, essas coisas todas que eles resolveram, então, aproveitar e aproveitar que eles tinham que voltar e continuar um pouco mais a operação e ficar um pouco mais inteirados desse fenômeno histórico ou dessa situação histórica de Cristo. Então eles voltam, né, para a época de Cristo e ficam lá mais uma semana de lá, né? Então eles ficam lá para acompanhar todas as notícias e todas as consequências, né, e todos os desdobramentos da ressurreição de Cristo. E é isso o que é relatado no segundo volume da Operação Cavalo de Troia, nessa segunda viagem, tá? Então, mais uma vez, fica aquela dúvida, será que é real, será que não é real? Então, tudo isso permeia toda a saga da Operação Cavalo de Troia, né? Como eu disse, o Benítez escreve como um livro documental, ele afirma categoricamente que ele viveu isso, que isso tudo aconteceu com ele, e mostra o Diário do Major como um diário escrito realmente por esse oficial da Força Aérea Norte-Americana, enfim, né? Então, volto a dizer que eu ainda não estou discutindo se é verdade ou não, né, o que está escrito no livro. Ou é verdade ou é uma obra de ficção fantástica, enfim, de realismo fantástico. Eu estou aqui agora, por enquanto, só fazendo uma análise de cada uma das partes da saga, para depois, quando encerrar lá no nono vídeo, a gente falar um pouco sobre o que eu penso, tá? Mas vale muito a pena ler o volume 2, porque quem leu o volume 1 e ficou curioso, enfim, independentemente de ter gostado ou não, eu acho que o volume 2 vai reforçar determinadas coisas, vai trazer uma riqueza de detalhes maior sobre as coisas, né, sobre elementos do próprio primeiro volume. Então é um complemento muito legal para continuar a entender a análise, né, e a saga da Operação Cavalo de Troia. E aí algumas de vocês ou alguns de vocês devem perguntar, nossa, mas aí a continuação, eles fizeram a segunda viagem e voltaram e corrigiram o erro, então como é que teve mais outros 7 livros, né, do 3 ao 9? Da onde que veio? Então, eu ainda não vou dar spoiler, mas é isso. Uma coisa que é muito interessante, aí eu vou ter que dar um spoilerzinho, mas é um spoilerzinho pequeno, tá? Sobre o volume 2, é que o Benítez, no final do livro, vai dizer, e eu fiquei chocado, ele não diz com essas palavras, tá? Mas ele vai revelar que ele ficou chocado porque o Diário do Major acaba de repente. Na verdade, é como se ele está contando, o Major está relatando toda a operação, contando tudo o que aconteceu, e de repente para. De repente acaba. Pum. E encerra, é como se ele tivesse cortado a história, o Major, né? Tivesse cortado a história e deixado logo depois do fim da história um enigma para o JJ Benítez resolver. E aí
com esse enigma, enfim, e com esse corte abrupto que termina o volume 2. Então quem tá esperando um final da história no volume 2, já sabe que não vai encontrar, porque são 9 volumes, né? E eu já estou dando esse spoiler. O volume 2 acaba, de repente, com a história pelo meio, com a história contada pelo meio, e com um enigma que o Major deixa pro Benítez resolver, tá? A gente não pode esquecer que o volume 2 da Operação Cavalo de Troia foi lançado 2 anos depois do volume 1. Né? O volume 1 é de 1984, e o volume 2 é de 1986. E essas datas são importantes, porque lá na frente, o intervalo de lançamento de um volume para o outro vai fazer diferença na história como um todo. Tá? Então, só para ir chamando a atenção de vocês, que a diferença de tempo, o intervalo de tempo entre o volume 1 e o volume 2 é de 2 anos, 1984 e 1986. E eu vou falar sempre que ano foi lançado cada um dos volumes, justamente porque quando chegar para a análise importante desses intervalos de tempo, vocês já terem isso na cabeça de vocês, tá bom? Então é isso, leiam Operação Cavalo de Troia 2 para continuar a saga, é muito legal, tá bom? Valeu, gente, é isso. Vamos esperar aí a análise do volume 3, porque a gente vai continuar aí a nossa saga juntas e juntos, tá bom? Valeu! Mais uma vez eu peço a cada uma de vocês que sigam o nosso blog, nossas redes sociais, enfim, sigam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem, comentem, tragam as pessoas para o nosso canal, ajudem a gente aí a ampliar o nosso público, vamos reforçar o nosso trabalho, porque a gente precisa. A gente está vivendo uma situação no país em que falar de cultura, falar de arte e ter um espaço de manifestação da cultura, da arte, seja ela qual for, está se tornando um ato de resistência. Então vamos resistir juntas e juntos para que a gente possa ampliar cada vez mais esses espaços, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.